Brasileirão 2024, 30ª rodada, começou na quarta-feira com a vitória do São Paulo contra o Vasco, 3-0, onde o Léo Jardim cometeu aquela falha no chute do Luciano. Inclusive, uma coisa que eu não comentei no vídeo, não comentei agora na Copa do Brasil, né? Que o Hulk falou, que o scout dele estudou bastante, dizendo que ele, para fazer gol no Léo Jardim, ele teria que acertar o canto superior direito ou o canto inferior esquerdo, né? Que seria as possibilidades maiores dele fazer gol. Talvez se ele chutasse em cima do Léo Jardim também, né? Se ele aceitou um chute do Luciano, talvez ele aceitasse do Hulk também. Mas é aquilo, o Léo Jardim foi fundamental na permanência do Vasco na Série A ano passado, fundamental para o Vasco que tão longe da Copa do Brasil, fez grandes defesas também nesses 2 jogos contra o Atlético Mineiro, mas essa partida aí contra o São Paulo não estava num bom dia, tomou esse frango no gol do Luciano, o Lucas Moura estava num grande dia, aproveitando também o desastre que foi a defesa e o time todo do Vasco, né? Nessa partida, botou o time titular, não poupou ninguém para enfrentar o Atlético, se deu mal nos 2 jogos. Enquanto isso, o Atlético Mineiro poupou para enfrentar o Fortaleza e empatou. Quase venceu o jogo lá no Castelão. Fortaleza segue invicto dentro de casa. O Marinho abriu o placar no primeiro tempo aos 15 minutos. Mas no segundo tempo, o Atlético conseguiu empatar com o Fausto Vera. O Marinho foi expulso, depois o Tinga também. Vários minutos de acréscimo e terminou assim empatado 1-1 para Fortaleza e Atlético Mineiro. Na quinta-feira, goleada do Corinthians para cima do Atlético Paranaense, 5-2. Mateuzinho fazendo golaço para abrir o placar. Kaká faz o segundo na falha do goleiro Mikael. O Atlético Paranaense diminui o placar com o Nicão. Inclusive, tem a questão do treinador, né? Que o Atlético fez a troca, contratou o Lúcio Gonzalez, que é um ídolo do time, botou no lugar do Varini, que não estava fazendo um bom trabalho. Tinha afastado o Nicão do elenco e dizem que ele caiu por conta disso, né? Porque o elenco, os jogadores compraram a briga do Nicão e a diretoria também. Só que o Nicão tá rendendo, cara. Ele tá fazendo gol. O problema do Atlético não é o Nicão. Qual será o problema do Atlético? Eu já falei, a saída do Cuca eu acho que estragou tudo. E a culpa é dele mesmo, é ele que quis sair. Com problema com os jogadores também, né? Porque ele falou a questão do vestiário lá. Enfim, o Atlético Paranaense conseguiu empatar o jogo no primeiro tempo com o Eric. No segundo tempo, o Memphis Depay fez seu primeiro gol pelo Corinthians, aquele golaço de falta. O Rodrigo Garro fez o terceiro e o Roberto fez o quinto. O Roberto jogou muito contra o Atlético Paranaense. Aí, contra o Flamengo na Copa do Brasil, ele não aproveitou a chance que teve. Né? Mas o Memphis não pôde jogar, tem essa questão também. E fez falta, né? Se o Corinthians tivesse o Memphis ali tendo um a mais contra o Flamengo, ia ajudar bastante. Mas acho que o Ramon demorou a mexer no time. E o Felipe Luiz fez aquela substituição que ninguém entendeu, mas no final funcionou. Colocar o Fabrício Bruno no lugar do Gabigol, no fim deu certo. E na quinta-feira teve também um 2-0 do Fluminense contra o Flamengo, né? Flamengo com time misto. E deu o Fluminense 2-0. Acho que vou pegar para fazer o resumo da rodada, eu vou cortar um pedaço da outra live e outro dessa. Vai ficar esquisito. Na sexta-feira, tivemos um jogaço entre Atlético Goianiense e Cuiabá, 0-0. Os 2 times que já estão rebaixados. O Atlético, oficialmente, e o Cuiabá também só um milagre para escapar. Tinha que vencer esse jogo contra um time que já está matematicamente rebaixado. Ainda não. Matematicamente ainda não, né? Ele tem 10 pontos de diferença ali para o Vitória, dá para somar. Mas alguém acredita? Nem o torcedor mais fanático do Atlético Goianiense acredita nisso, né? O próprio presidente meio que já jogou a toalha. E o Cuiabá precisava vencer para se manter mais confiante, né? E não conseguiu. Um pontinho para cada um. Quem se dá pior na situação, obviamente, é o Atlético Goianiense. Mas o resultado é péssimo para os dois. E o Botafogo recebeu o Criciúma no Maracanã. Show do Bruno Mars no Newton Santos. Então o Botafogo voltou a jogar como mandante no Maracanã depois de muito tempo. A torcida encheu o estádio, mas o Botafogo não conseguiu vencer o Criciúma. Na reta final saíram os gols. Chiquinho Soares, ele não jogava fazia tempo, né? Fazia tempo que ele não marcava gol. Esteve em campo ali na reta final junto com o Igor Jesus. É uma coisa que parece não funcionar muito, mas o Arthur Jorge tenta insistir quando o Botafogo não consegue marcar. Eu acho que não tem funcionado e não deveria insistir muito nisso. Então o Tiquinho faz o gol e o Felipe Viseu na sequência empata. Só que no final o Botafogo faz um gol com o Barbosa. Só que a bola toca na mão dele. Lembra até aquele lance das oitavas de final da Libertadores. Botafogo e Palmeiras. A bola bate na mão do Gustavo Gomes. O gol é anulado. O gol foi anulado legitimamente. E aí termina assim, 1-1. Criciúma segue fora da zona de rebaixamento e o Botafogo, com esse empate, acabou vendo o Palmeiras diminuir, encurtar a distância
em pontos. Agora é só um ponto de diferença entre os dois que ainda vão se enfrentar. E na sexta também teve outro empate, Cruzeiro 1, Bahia 1. O Cruzeiro saiu na frente, linda jogada do Matheus Pereira para o gol do Gabriel Veron, mas Luciano Rodrigues empatou o jogo para o Bahia e assim terminou empatado. Então, Fernando Diniz segue sem vencer no comando do Cruzeiro e o Rogério Ceni já está também numa sequência de jogos sem vencer. Né? No sábado teve o Grenal, o Internacional venceu por 1-0 o Grêmio, gol marcado pelo Borré, primeiro Grenal dele, ele já marca o gol da vitória. O Inter venceu todos os clássicos contra o Grêmio nesse ano de 2024, no Gauchão e no Campeonato Brasileiro. Aí o Renato falou que o título do Inter é ganhar do Grêmio, enquanto o Grêmio comemora título. O único título que o Grêmio vai comemorar nessa temporada é mesmo o estadual, e ainda corre risco de ser rebaixado. É uma temporada muito ruim do Grêmio, a do Inter começou mal, mas desde a chegada do Roger Machado emplacaram uma sequência aí de 10 jogos de invencibilidade, 7 vitórias nesse período. Então o Internacional vem muito bem e ainda tem uma possibilidade, mesmo que pequena, de ser campeão brasileiro. E no sábado ainda teve a vitória do Vitória contra o Bragantino, 1-0, gol marcado pelo Everaldo. E o Red Bull Bragantino vai se vendo também próximo à zona de rebaixamento. Já são mais de 10 jogos sem vencer. Teve a venda do Elinho, o melhor jogador do time, e até agora não foi reposto, né, a saída dele. Não tem como repor também porque a janela está fechada. Mas eu acho que foi uma burrada o Bragantino ter vendido o Elinho. E pode acabar custando muito caro com o rebaixamento, né? E não se vê pressão no Pedro Caixinha, até porque o Bragantino é um time de torcida pequena. E no final, quem decide, né? Agora é o Jürgen Klopp que manda no futebol da Red Bull, né? No mundo todo. Tem que chamar o Klopp aí para treinar o Bragantino nas rodadas finais para ver se ele consegue salvar o time do rebaixamento. E no domingo, encerrando a rodada, Juventude e Palmeiras, jogo que teve uma polêmica envolvendo o Nenê, que segundo o site da CBF tinha uma pendência e não poderia jogar essa partida. Estava com problema no STJD, só que um problema inexistente, né? E aí o Juventude decidiu, para não tomar nenhuma punição depois, afastar o Nenê do jogo. Né? Tirou ele da lista de relacionados. E aí o Palmeiras fez 5-3 em cima do Juventude. Não estou dizendo que se o Nenê jogasse, o resultado seria diferente. Poderia ser que o Nenê desse uma assistência, desse um gol, mas eu acho que o Palmeiras venceria de qualquer maneira, né? Porque fez 5 gols. O Estevão William abriu o placar e ele superou os números do Neymar com a mesma idade que ele tinha, com 17 anos, né? Em participações para gol no Campeonato Brasileiro. O Estevão chega a 16 participações. O Neymar, na sua primeira edição de Brasileiro, participou para 15 gols. E o Estevão está lutando ainda pela artilharia do Brasileirão. Rafael Veiga fez o primeiro hat-trick desse campeonato, só na 30ª rodada para sair um hat-trick. Caiu a câmera aqui. Quem sabe faz ao vivo. Só na 31ª rodada. 30ª rodada, não é 31ª não. Só na rodada número 30 foi sair um hat-trick de alguém nesse Brasileirão, né? Gol do Rafael Veiga, 3 gols do Rafael Veiga e um gol do Richard Rios ainda para a vitória do Palmeiras, 5-3. Diminui a distância ali para o Palmeiras. O Juventude fez um bom jogo, finalizou bastante, levou perigo. Eu acho que o Everton falhou em 2 gols do Juventude. Acho que ele saiu mal do gol, mas ainda assim, grande vitória do Palmeiras. Agora a classificação está desse jeito. Temos na liderança o Botafogo com 61 pontos, o Palmeiras tem 60, o Fortaleza 56, Flamengo 51 e em quinto lugar o São Paulo com 50. O Internacional tem 49 e um jogo a menos, assim como o Flamengo, né? É o jogo, inclusive, entre os dois, que vai ser realizado após o primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana e da Libertadores, o que não faz o menor sentido, né? Poderia ser nessa semana já, mas vai ser uma semana não, 4 dias antes da final da Copa do Brasil. O Flamengo preferiu assim, vai entender, né? Eu acho que era melhor antes. Embora venha de uma sequência desgastante, né? Talvez queira descansar agora para recuperar os jogadores. Enfim, o foco principal do Flamengo é ganhar o título da Copa do Brasil. O título brasileiro vai ser bem difícil, assim como vai ser difícil também para o Internacional e para o São Paulo. E para o Fortaleza também, né? A briga é entre Botafogo e Palmeiras, que ainda vão, inclusive, disputar uma partida entre si, né? Vai ser a final antecipada e na final os rivais vão definir muita coisa, porque na última rodada o Botafogo enfrenta o São Paulo e o Palmeiras o Fluminense. E dependendo da situação, pode ser que os dois queiram entregar a partida um para o outro, né? Para tirar o título do rival.
O Bahia é o 7º colocado com 46 pontos, o Cruzeiro tem 44, o Atlético Mineiro 9º 41, o Vasco é o 10º com 37, o Criciúma tem 36, o Grêmio tem 35, o Bragantino 34, o Juventude 34, o Fluminense 33. O Vitória é o primeiro time fora da zona com 32, a mesma pontuação do Corinthians, mas o Vitória tem 2 vitórias a mais que o Timão, por isso ele fica fora da zona e o Corinthians dentro. Com 31 pontos na 18ª posição tem o Atlético Paranaense, o 19º é o Cuiabá com 27 e o rebaixado, virtualmente rebaixado, o Atlético Goianiense com 30 pontos. Com 22 pontos, aliás, em 30 jogos. Pedro segue como artilheiro, 11 gols. O Estevão e o Hulk têm 10. O Flaco Lopes do Palmeiras tem 9. O Luciano do São Paulo tem 9. E o Verrete do Vasco também tem 9. Nas assistências, Estevão William lidera com 8. Matheus Pereira do Cruzeiro tem 6. E com 5 tem muita gente, né? O Cauli e o Everton Ribeiro do Bahia. O Arrascaeta do Flamengo. Luiz Araújo e Pedro do Flamengo também. O Jadson do Juventude. Jean Lucas do Bahia. Ganso do Fluminense. Garro do Corinthians. Pochettino do Fortaleza. E o William do Cruzeiro. E o Gustavo Scarpa do Galo também.